Olá pessoal, mais uma aula de plantas tóxicas de interesse pecuário. Vocês devem estar me ouvindo bem aí. Bom, essa vai ser mais uma semana aí que eu vou fazer as gravações de forma remota, né? E vou encaminhando para vocês, tá? Em parte ainda por causa do tempo que eu estou tendo disponível aí para as aulas, mas vamos lá, tá? Bom, essa então configura aí como sendo início, né, do momento que a gente vai entrar no grupo, né, como que a gente classifica as plantas que causam intoxicação em animal de produção. Então hoje a gente vai começar a já falar dentro dessas classificações, tá? Que normalmente a gente divide por sistemas, né? Ou seja, quais sistemas cada planta, cada grupo de plantas vai acometer, é assim que a gente classifica as plantas, né? Então, planta que acomete sistema nervoso, né? A gente classifica dentro desse grupo de plantas. Coração, outro grupo, né? E assim por diante. Então, sem mais delongas, né? Vamos lá. A gente vai falar do grupo, talvez aí do grupo que teve mais importância histórica, né? Na pesquisa, né? E tanto na pesquisa quanto na problemática de campo de intoxicações em animais de produção, né? Que são as plantas que causam morte súbita. Esse grupo de plantas é o grupo de plantas que afeta o coração, né? Então, o alvo, né, do princípio ativo, do princípio tóxico que tem na planta é sim o coração, né? E só que nunca é de forma crônica, tá? Então a gente vai falar agora de um grupo que afeta o coração, mas de forma aguda, né? Significa uma forma rápida, onde essas mortes são extremamente rápidas. São essas plantas aí que a gente chama, né, causadores de morte súbita. Existem alguns autores que gostam já de deixar claro que situação que essa morte súbita acontece. Porque normalmente, na prática, essas mortes súbitas elas vão acontecer após movimentação dos animais. Então, plantas tóxicas que causam morte súbita, normalmente o quadro de morrer subitamente, né, de forma rápida, aguda, repentina, normalmente ele é precipitado, né, ou seja, ele acontece após movimentação, né, dos animais. E aí você já deve ter ouvido falar sobre isso, pelo menos aí quem tem mais contato com a área rural. Ah, o rapaz estava tocando gado e começou a cair boi e morrer, né? Então, normalmente esse é o histórico, né, que a gente vai enxergar nas propriedades, tá? E então, assim, logicamente que existem outras doenças que causam a morte rápida também, por exemplo, o carbúnculo, né, sintomático, né? Porém, nada tão agudo, tão súbito quanto a intoxicação por esse grupo de plantas que a gente vai falar agora. E associado à movimentação. Ah, precisa movimentar? Não, não é que é obrigação movimentar, mas normalmente as mortalidades acontecem quando se movimenta, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então assim, ó, para vocês entenderem um pouquinho a gravidade do problema, esse quadro de morte súbita, ele é muito associado, né, nas intoxicações tanto em humano quanto em animal, a um princípio tóxico, né, chamado monofluoracetato de sódio, certo? Ou ácido monofluoracético e tal. E esse princípio, ele foi muito usado, né, historicamente para suicídios, né, para, né, como vocês estão vendo aí, extermínio de população de animal selvagem, de vida selvagem, extermínio aí de população de gatos de rua, cachorros de rua e assim por diante. Então é uma molécula muito usada de forma criminosa. E antigamente era até fácil conseguir acesso, né, a esse tipo de substância aí, em especial comprando veneno para rato, né? Então era uma das moléculas utilizadas nos venenos, nos raticidas, tá? Até ter sido proibida devido ao seu alto poder letal e devido ao seu uso criminoso. Então a molécula é essa daqui, ó, o monofosfetato de sódio, né? E aí a gente tem um caso histórico no Brasil com essa molécula, que é o envenenamento no zoológico de São Paulo, onde foi
feito toda uma investigação, né? Vários animais morreram, né? Daqui, ó, só para vocês terem uma noção, aqui, ó, em 2004, aqui, ó, 73 animais morreram envenenados, certo? E foi diagnosticado como sendo intoxicação por monofluoracetato, CMF aqui. 3 chimpanzé, antra, orangotango, macaco, porco-espinho, mico-leão dourado, né? E aí depois aqui em 2005 a 2009, né? Também no Rio Grande do Sul foram confirmados 17 casos de intoxicação em humanos, tá? Seja né, por suicídio, né, ou tentativa de homicídio. Então, é uma molécula muito potente, tá? E daí veio sua proibição, né? O pessoal chamava aí de composto 1080 antigamente, que era comprado aí como raticida, tá? E se misturava ali no alimento, né? Colocava ali disponível para o rato. E é uma molécula tão letal, tá, gente? O nível tóxico dessa molécula é tão letal que até mesmo contato, né, com pele, né, tópico, né, aplicação tópica dessa substância pode levar a uma intoxicação fatal, tá? Então é uma das moléculas mais tóxicas que a gente pode manipular aí hoje. Em laboratório, por exemplo, quando a gente manipula ela pura, você tem que estar coberto, né? Da unha do pé até a ponta do cabelo, você tem que estar coberto, bem protegido, né? Óculos, máscara, né? Para não ter contato, inclusive nem inalar esse composto, tá? Um outro fato curioso, né? É que nos Estados Unidos, ali, Canadá, eles usavam, né? Chamam colar de proteção nas ovelhas, normalmente ali da propriedade. Eles colocavam um colar, que esse colar tinha tipo, como se fosse uma capa, uma bolsa com o princípio, né, com esse veneno. E aí quando os coiotes atacavam, eles mordiam, né? Então esse aqui é o dispositivo, né? O Livestock Protection Collars, né? Esse aqui é o dispositivo, né? E quando os coiotes iam atacar as ovelhas, mordiam e acabavam morrendo, tá? Então é uma substância que também foi usada para esse tipo de controle de predação. Bom, mas para quem quer entender realmente, né, o que é o monofluoracetato, o que ele causa, entender a fisiologia de todo esse processo, toda essa intoxicação, a recomendação de leitura é esse trabalho aí, tá? Então é baseado em uma tese doutorada, intoxicação por monofluoracetato em animais, então vai explicar bem os processos, né, patofisiológicos, processos bioquímicos envolvidos na ocorrência dessas intoxicações. Recomendo sim a leitura, uma leitura um pouco técnica, tá? Mas pelo menos passem os olhos aí, vocês vão com certeza conseguir entender um pouquinho das coisas aí, principalmente aí se vocês forem bons em bioquímica, né? Bom, mas vamos lá, pessoal. O que essa molécula de fato vai causar no animal, né? Em que grupo de plantas que ela vai estar presente, como que vai ser meu comportamento aí relacionado a essas intoxicações, tá? Bom, então a maioria das plantas que causam morte súbita, tá? Elas têm o composto monofluoracetato. Isso já sabe, isso já é isolado aí dessas plantas, né? E onde esse composto age? Então aqui tem um antigo conhecido de vocês aqui, né? O nosso famoso ciclo de Krebs, tá? E aqui bem na entrada aqui da acetilcoenzima A, o monofluoracetato vai entrar, né, fazendo uma conversão dessa enzima, impedindo que esse ciclo ele prospere, que esse ciclo vai para frente. Então, ela causa um bloqueio imediato no início do ciclo de Krebs, tá? Ah, professor, mas como é que esse ciclo aí, tá, vai revisar, vai estudar bioquímica, mas ela vai causar uma parada, né, na produção energética, né? A verdade é que principalmente na produção de NADPHAD, né? Então ela vai impedir que os processos de produção de energia, então posterior, por exemplo, ao ciclo de Krebs, você tem toda ali a cadeia de fosforilação oxidativa, vai impedir desde o começo que isso se perpetue, né, que a produção de energia aconteça no animal. Então, o que você vai parar de ter aqui, você vai parar de ter produção de energia, né, a nível mitocondrial, parar de produção de energia a nível celular, né? Em que tecidos? Basicamente em todos os tecidos, né? Mas dependendo da espécie animal,
o comportamento da parada de produção de energia, ele pode ser diferente ali de uma espécie para outra, tá? Nos herbívoros, né, então o foco principal aqui dos ruminantes, por exemplo, bovinos, né, onde maior se acontece, é maior a prevalência dessas intoxicações, o principal alvo é o coração, onde, para compensar essa depleção de energia, essa queda de produção de energia, o coração vai começar a querer compensar, então ele entra em arritmia, né? Ele começa a acelerar muito, tá? E até que tem um momento que o animal entra no colapso circulatório, tá? Configurando aí a morte súbita. Então, inicialmente a frequência cardíaca do animal sobe demais, por isso que pode não, tem uma relação com o exercício, o animal se movimentar, a frequência cardíaca sobe absurdamente, isso precipita esse quadro clínico de morte súbita e o animal morre dentro de poucos minutos, tá? Tudo isso pelo esse bloqueio do ciclo de Krebs. Então, assim, essas plantas, então, possuem como princípio ativo principal o monofluoroacetato. Essa é a primeira coisa que tem que ficar claro para todo mundo. Segundo, né, a evolução da doença é superaguda. Então, ela acontece dentro de poucos minutos, né, do animal começar a ter o quadro clínico até morrer. Então, não é aquele animal que você vai ficar vendo ele lá doente um tempo, tá, ele vai morrer. Não. Normalmente, o animal não está apresentando nada, ou se ele apresentou, foi quando você fez uma pequena movimentação, ele fica meio cansado, não está querendo andar, aí você deixa quieto, ele recupera, fica bom. Aí, na próxima movimentação, ele morre rapidamente. Então, o quadro é superagudo, hiperagudo, ele é muito rápido. E tem essa associação com a movimentação em quase todos os casos. Precisa ter movimentação, né? Bom, experimentos indicam que não necessariamente, né? Quando você tem movimentação, a precipitação é mais rápida, ela vai acontecer mais fácil. A dose, às vezes, que ele tem que ingerir da planta, pode ser uma dose mais baixa. Porém, quando ele já ingere uma dose letal muito alta, muitas vezes não precisa da movimentação ali para o animal acabar morrendo, tá? Mas, assim, via de regra, na prática, o que a gente observa é um problema junto com a movimentação. Só para mostrar, né, onde é que eu encontro, onde é que eu doso esse princípio, tá? Então, aqui só um exemplo, né, de dosagem nessa planta, né, de Elistane, princípio encontrado nessa concentração do princípio no fruto, sem semente, na flor, né, aqui na folha não encontrou. Então, depende da planta, você pode encontrar na folha, no fruto, na semente, tá? Mas, normalmente, a planta em seu estado mais jovem, né, a folha mais jovem, a folha normalmente é onde tem maior concentração desse princípio, né? Semente, fruto, normalmente a gente não acha tanto, embora aí a gente está vendo, e na folha madura a gente acha muito pouco desse princípio, aquela folha já fibrosa ali daquela planta. Então a gente precisa saber disso, porque o ciclo da planta, então, muitas vezes determina a ocorrência e a frequência dessas intoxicações a campo, né? Então, por exemplo, se uma planta brota no início das chuvas, né? Outubro ali, né? Vamos dizer que fixa bem a chuva, é ali que vai estar o problema principal, tá? Onde você tem folhas mais novas, né? Sendo ali produzidas. Para identificar esse monofluoroacetato, pessoal, aqui a gente normalmente mandava, né? Hoje o Brasil já tem várias faculdades aí que fazem, mas nível de pesquisa antigamente a gente sempre mandava para esse laboratório aqui em Logan, nos Estados Unidos, né? E eles faziam a técnica, uma técnica de espectrofotometria, né? Para dosar esse princípio. O pesquisador principal fazer isso é esse Lee aqui, né? Tem vários artigos dele com plantas do Brasil, onde ele pesquisa e tenta identificar esse princípio nas plantas que a gente tem aqui no Brasil que estão sendo consumidas pelos animais. Bom, vamos lá, o que a gente precisa estudar, o que a gente precisa entender? Então, os aspectos aí a serem estudados, tá? Então, a identificação botânica, tá? Umas coisas que a gente precisa estudar, né, entender. Aqui, a gente, embora usando o termo identificação, o mais correto a dizer é falar em reconhecimento, né?
Como reconhecer uma planta tóxica, uma planta que causa morte súbita? Quais são os principais aspectos morfológicos dessa planta ou epidemiológicos envolvendo aquela problemática que vai me dizer que aquela planta pode ser que está causando problema, né? Um outro aspecto aqui é o quadro clínico, né, que a gente até comentou um pouquinho ali como é que é, daqui a pouco a gente vai ver isso com mais detalhes, né? E por último, as formas de controle e erradicação desse tipo de planta. Já falamos sobre isso antes, mas vale lembrar que planta leitosa não é sinônimo de plantas que sejam tóxicas, planta colorida também não, cipó também não. Então, de novo, as características físicas de uma planta não determinam se ela vai ser ou não vai ser tóxica, tá? Isso tem que ficar claro aí para todo mundo. E aqui o maior exemplo é esse grupo de plantas. Se a gente pega o principal representante desse grupo, a Palicúria margrave, conhecida popularmente como cafezinho, ela não apresenta praticamente nenhuma dessas características, salvo a exceção que ela está com flor, que ela é um pouco coloridinha. Mas ela não precisa estar naquele aspecto para ser tóxica, né? Bom, pessoal, então vamos lá, definindo, né? Essas plantas que causam morte súbita, ela até pouco tempo atrás, talvez agora já tenha mudado, se a gente for parar para analisar, né, fazer uns cálculos aqui, ela era responsável por quase, né, praticamente aí a grande parte da morte de bovinos aí no Brasil, tá? Principalmente pelo cafezinho, né? Por quê? Pecuária muito extensiva, a gente ainda usava muita área suja para produção de animal, né? Produção de boi. Os animais tinham acesso à mata. Então, essa era a nossa realidade pecuária, né? Até pouco tempo atrás, em algumas regiões ainda é uma realidade, tá? Então, por isso que ela era tão importante no Brasil. Porque o cafezinho, principalmente, a gente vai encontrar eles em área sombreada, em área de mata, em área suja. A gente vai ver um pouquinho isso daqui a pouco, né, quando a gente falar especificamente aí da palicúria. Bom, e o que a gente já falou, é que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum. Essas plantas vão matar sempre de forma superaguda, normalmente com movimento, e o princípio que vai ter nela é o monofluoroacetato, tá? E aí a gente tem 3 famílias, né, de plantas que causam morte súbita. As ubiáceas, que ou era até pouco tempo atrás o grupo das mais importantes. As bignomiáceas, que é um outro grupo aí também relevante, mas a gente não tem tanta problemática assim com esse grupo, tá? E as malpighiáceas, que vamos dizer que é um grupo que, embora a gente conheça há muito tempo, a gente está conhecendo muita coisa nova desse grupo, porque é um grupo muito grande, tem várias espécies desconhecidas, e que às vezes a investigação epidemiológica dessas intoxicações acabam sendo um pouco difícil, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Então vamos lá. Primeiro grupo, né? A família Rubiácea. A família Rubiácea, ela é a mesma família do pé de café, tá, pessoal? Então, assim, as semelhanças físicas entre um pé de café e os representantes dessa família que são tóxicos são muito semelhantes. Daí surge um pouquinho desse nome cafezinho, porque tem semelhanças físicas, tá? Por pertencerem à mesma família. Então, quais são as principais espécies que representam as ubiáceas aqui, as principais espécies tóxicas? Então, eu vou ter a Palicúria margrave, popularmente chamada de erva de rato ou cafezinho. Vamos dizer aqui que esse é o cafezinho verdadeiro mesmo, aquele que mata de verdade, né? De novo, nomes populares não necessariamente se apresenta a mesma planta em regiões diferentes, tá? Às vezes tem região do Brasil que você vai, erva de rato ou cafezinho é uma outra planta. Mas para a gente aqui em Rondônia, né, o ideal é que a gente chame de cafezinho realmente a planta da espécie Palicúria margrave. A Palicúria grandiflora, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que os principais relatos de desintoxicações ocorrem ou ocorreram em Rondônia, a Anilfusca e a Juruana. O professor Tokarna, né, no principal livro que a gente tem de referência no Brasil de plantas, fez um compilado bem interessante, né?
onde ele coloca aqui o nome científico e popular dessas palicuras, onde que elas se encontram, né? Ou seja, a distribuição geográfica dessas palicuras, as características botânicas, a toxidez, né? Se é muito tóxico ou se não é tóxico, tá? O cheiro, que é uma das coisas principais desse grupo aqui, cheiro de salicilato de metila, que é aquele cheiro de cânfora, aquele cheiro de doutorzinho, aquele cheiro de daquelas pomadas, né, quem joga bola, aqueles spray de futebol lá, né? Se é forte ou não tem, isso é importante também na nossa investigação, e o tipo de solo, né? Incidência solar que essa planta pode ou não receber. Essa tabela, né, esse quadro aí, na verdade, ele é extremamente importante para a gente. Por quê? Imagine o seguinte, imagine que você tem uma família lá de gente, né? Família grande lá, né? E os primos é tudo bem igual, tá? Igual a minha família lá, da família dos Bravin, tem um monte de primo lá que é bem parecido um com o outro, né? A gente brinca, os Bravinhos é tudo do pé chato, né? É orelhudo, né? Assim por diante. Então, imagine que você tem um monte de gente parecida, tá? Mas você precisa identificar, né, as diferenças entre essas pessoas, né? E às vezes isso é difícil para quem ali não tem o convívio do dia a dia. E com as plantas é mais ou menos assim. Na verdade é até mais difícil. Imagina, pessoal, que você tem lá, vamos dar um exemplo. O quadro aqui do professor Tocarne, ele fala aqui em 7 palicuras. Essas 7 palicuras normalmente vão estar em área próxima à mata, ou vão estar na mata, ou vão estar no pasto, e elas são todas muito parecidas. Quem não é botânico, que é o meu caso, o caso de vocês, vai ter muita dificuldade para pegar aquela planta fora do seu ambiente, por exemplo, você botar aqui na mesa aqui agora, ó, identifica aqui, compara com essa. Eu não consigo, por mais experiência que eu tenho, porque são plantas de difícil identificação e nós não somos botânicos. A gente precisa reconhecer essas plantas. E aí a dica é, como reconhecer? E tem algumas dicas simples. Como que eu sei que isso aqui é ou não é uma palicura tóxica? É ou não é um cafezinho, uma palicura, né? Uma palicura margrave, que é o cafezinho verdadeiro. Então, tem algumas dicas importantes. Primeiro, eu vou andar ao contrário aqui. Não, vamos andar pelo caminho que o professor Tocarna propôs, né? Eu estou em Rondônia. Vamos focar lá na palicura margrave. Eu estou em Rondônia, tá? Tem em Rondônia distribuição que ele fala em quase todo o Brasil, mas em maior parte da região Nordeste, tal. Tem em Rondônia. Aspecto botânico. Beleza, esse aspecto botânico às vezes vai me ajudar e às vezes não vai, porque as outras plantas de baixo são muito semelhantes. Dê uma olhada lá, por exemplo, vai pulando embaixo, ó. Aspecto botânico da planta de baixo, Palicura neofusca, muito semelhante à Palicura margrave. Juruana embaixo, muito semelhante à Palicura margrave. Próxima, lá embaixo, muito semelhante. Então esse aspecto às vezes não vai ajudar. Um ou outro detalhe pode ajudar, mas a princípio vamos meio que pular esse aspecto por enquanto. Toxidez, Palicura margrave, altamente tóxica, tá? Então vamos parar aí, antes da gente seguir. Então o que a gente sabe da Palicura margrave? Pode ter em Rondônia, região da Amazônia e tal. Tem a característica dela aí, é o arbusto, até 4 metros de altura, tem inflorescência, depois eu vou mostrar as fotos, a inflorescência, a cor, tudo mais, a folha, mas parece um café, um pezão de café. Vamos parar aí também. E é muito tóxico. Agora, o que eu quero que vocês façam? Vão lá embaixo, na Palicura cróssea, tá? Palicura cróssea. Onde eu encontro ela? Em quase todo o Brasil, igual a Palicura margrave. Aspecto botânico, muito semelhante à Palicura margrave. Agora, olha a toxidez, não tóxica. Ou seja, às vezes aquele senhor do sítio lá, ele tem tanta fé que aquele é o cafezinho que mata boi, tá? Que ele incrimina aquilo, às vezes ele arranca tal, mas nunca morreu um boi na propriedade dele, porque ele veio de um lugar que morria muito, ele conhecia a planta, ele chegou nessa região nova, aqui tem muito cafezinho, mas não está morrendo boi. O que está
está acontecendo? Então, provavelmente não é a palicura margrave, é uma dessas outras palicuras que não são tóxicas. Então, é muito difícil a gente falar aqui em cafezinho quando a gente vai a campo, por causa disso. Então, ó, tem mais algumas formas que eu posso usar para tentar distinguir, tá? Então, continuando a palicura margrave lá em cima. Cheiro de salicilate de metila, cheiro de doutorzinho, de Vick, tá? Cheiro de Vick. Forte na palicura margrave. Olha a crócia lá que a gente está comparando. Forte também. Uma dica, pessoal, é para sentir esse cheiro, busque as folhas novas da planta, tá? E macere na mão e cheira. Não é tóxico o cheiro, podem cheirar tranquilo. Agora, uma coisa que vai diferenciar, por exemplo, a crócia da margrave é o solo. Né? Margrave, terra firme. Crócia, já tem uma várzea, uma área alagada. E o principal da margrave aqui agora, pessoal, ambiente em relação à incidência solar. Ou mata fechada, ou beira de mata, tem que ter incidência de sombra. Senão ela morre, tá? Então, se você chegar na propriedade, o produtor falar, não, aqui tem o cafezinho original mesmo, e ele te leva para andar no meio do sol, no meio do pasto, que não tem um pé de árvore perto, te mostra a planta, provavelmente não vai ser ela. Provavelmente vai ser uma outra que não é tóxica, certo? Em Rondônia, se tiver essas características, se tiver no sol, não é tóxica, beleza? Então, é uma planta difícil, às vezes, de lidar por causa dessas questões. Então, que são tóxicas, né, que a gente tem aqui em Rondônia, essas 4 primeiras, né, mas com mais frequência, então, a margrave, né, a juruana e a grande flora. E essas 3, por mais que ela tenha algumas características bem semelhantes, dá para tentar distinguir no aspecto botânico, né, nas características morfológicas, né, é o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ou nessa aula ou na próxima aula que a gente vai gravar, tá? Então vamos lá. Pessoal, esse quadro é legal ter, né? Eu adoro ter isso aqui para consulta, é muito bacana para discutir com o produtor. Olha aqui, que interessante, está no sol, não está no sol, olha o cheiro, não tem cheiro, isso é uma coisa muito, muito valiosa esse quadro aí. Bom, dando sequência então, pessoal, as rubiáceas, a família rubiácea, vai ter só um gênero tóxico, né, que é o gênero Palicúria, né? E aqui para Rondônia, eu vou ter uma importância muito grande, né, a Palicúria margrave e a Palicúria grandiflora, que ambas precisam de áreas mais sombreadas para se desenvolverem, tá? Ambas são altamente tóxicas, e a minha câmera vai ficar na frente agora, mas ambas causam morte súbita, assim como todas as palicúrias tóxicas, porque possuem o princípio ativo monofluoracetato de sódio, tá? Então lembrem disso, né, com bastante cuidado, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho da palicúria margrave, então. A palicúria margrave, pessoal, é o cafezinho verdadeiro, tá? Também chamado em várias regiões do Brasil como erva de rato. E ela é uma planta que normalmente vai ter em alta mata fechada. Em média, ela fica ali nos seus 2 metros, pode subir até 4, mas normalmente ela fica ali nos 2 metros. E ela normalmente flore, né, após ali 2, 3 meses do início das chuvas, tá? Isso é uma coisa interessante, porque ajuda a identificar. Então, se na sua região começou a chover forte em novembro, janeiro ali você vai encontrar umas florzinhas e tal, às vezes até dezembro já encontra, né? A gente não vai entrar, eu nem vou cobrar, tá, pessoal, esses detalhes de folha aqui com vocês, mas, né, se um dia vocês pegarem, encontrarem essa planta, vocês podem vir aqui no material e dar uma comparada, né? Normalmente é uma folha que ela tem um final, que ela vai acuminando, né? Ela vai virando uma lança, né? Lanceotada, vira uma lancinha, ela fecha, né, numa ponta, né? E a inflorescência é no formato de panícula, né? Panícula parece um... Vocês estudaram isso já em botânica, alguma coisa já? Mas parece um botãozinho assim, né? Uma coisa que lembra um canudinho, né? Um botão com um canudinho assim. Com as flores tubulosas amareladas, né? Então a panícula, panícula porque tem essa divisão aí dessa flor, né? Com as flores tubulosas amareladas,
que pode ser azul e arroxeada também, tá? Então a cor vai mudar um pouco dependendo da região aí que a gente está vendo ela. Os frutos bagas de início avermelhado, arroxeado. Então os frutos tipo umas bolinhas, né? Verde, né? Ou arroxeado, e conforme vocês estão vendo. Então saiu dessa panícula aqui, né? Esses são os frutinhos. E essa aqui é a flor clássica da Palicura margrave, né? Então na base é arroxeado aqui, avermelhado, e a florzinha amarela. Nesse estágio, pessoal, essa planta aqui, por exemplo, que você vê que é nova, né? A folha não é tão fibrosa. Pegue as folhas mais novas, macerem, que vocês vão sentir o cheiro desse salicilato de metila. Então, uma visão mais próxima da flor, né? É uma flor muito bonita, né? Para falar a verdade. E a gente tem que identificar ela por essas características aí, tá? Então, onde que ela vai estar? Vai ter essa inflorescência, o cheiro de salicilato está ali. E aí uma coisa que não posso deixar de comentar é o seguinte. Os animais tiveram acesso a ela? Se tiveram, normalmente vai ter morte, porque ela é altamente palatável, saborosa, tá? Então, às vezes, você está lá, não, tem muito cafezinho naquela propriedade, só que não tem uma morte. E os animais têm acesso. Os animais, acreditem em mim, se eles tivessem acesso e for para a Palicura margrave, eles vão comer, e se eles comer, algum vai morrer, tá? Então, a gente precisa sempre comparar o que está acontecendo naquela propriedade. É a mesma coisa assim, ó. Coloquei uma coral aqui na minha mesa. Essa coral é verdadeira ou falsa? Eu não sou especialista, não sou herpetologista e tal. Aí eu coloco a mão, ela me pica, né? Pô, não tive nada. Coloco a mão, pica, não tive nada. Provavelmente aquilo lá é falso. Agora, você acha que é uma coral verdadeira, que eu botar na mão, sendo picada, eu não vou ter nada? É mais ou menos essa comparação que a gente pode fazer. A palicura juruana, que é uma outra palicura que a gente tem em Rondônia, ela é chamada popularmente de roxo ou roxinha, né? Enquanto a palicura, pessoal, ela é altamente tóxica, né? A palicura margrave, que a gente acabou de falar, a dose pode ser, assim, por exemplo, de meio grama por quilo para matar. A palicura jurana era um pouquinho menos tóxica, a dose de 2 gramas por quilo, também tem boa palatabilidade. Aqui, vocês observam aqui experimento, né, com doses experimentais. Teve animal que morreu em dose muito baixa, mas em média não é essa dose muito baixa que vai matar, não. Essa dose de 2 gramas por quilo aqui é a dose média. E aí uma forma de identificar ela bem é porque na face ventral da folha, ela vai ter essa característica de ser um vermelho, tá? Um roxo, né? Mais forte, inclusive nas folhas maiores. Na palicura margrave, nossa principal palicura, as folhas mais jovens têm um leve arroxeamento na face ventral. Essa daqui, até na folha um pouco mais velha, vai ter arroxeado aí na parte de baixo dela. E a palicura grandiflora, o próprio nome já diz, grande, né? Ela é uma palicura com folhas maiores, mais fibrosas, tá? Ela, até pouco tempo atrás, tinha mais relatos dela em Rondônia, causando morte, e doses aí de 1 a 2 gramas por quilo, né? Já é uma palicura que não vai ter aquele odor característico de salicilato de metila, e a principal diferença que a gente vai ver é essa folha aí mais fibrosa. Bom, o que todas essas palicuras vão ter em comum? O quadro clínico. Na verdade, todas as plantas que causam morte súbita vão ter esse quadro clínico aqui em comum, tá? Então, vou ter um quadro clínico muito rápido, hiperagudo. Normalmente, você está tocando o animal. Esse animal ele vai ter uma relutância em caminhar, em andar, tá? Começa a ter micção, treme músculo, deita de lado com o decúbito lateral e morre bem rápido, caracterizando a morte súbita, como a gente vai ver nesse vídeo agora. Então esse é um vídeo aí, caracteriza bem, né, o que é a morte súbita, né? O animal acabou de chegar no curral, apresenta esses esprismos musculares, esse tremor. Isso é a depleção de energia, né? Então a energia está acabando, né? O cemitério está sendo bloqueado, o coração tenta bater rápido para compensar, o animal entra aí num estado de choque, né? E ele morre aí depois de alguns minutos. Já vi produtor
dizer que isso acontece em animal quando ele cheira o cheiro do curral. Ele sentiu o cheiro do curral, ele já morre, né? Mas isso aí é por causa desse período de movimentação, né, que esse animal passou, tá? Bom, e aí existem vários experimentos, os experimentos estão relatados naquele artigo que eu passei lá atrás, dei uma olhada com calma nele, tá? Na tese, doutorado, na verdade, que tem esses experimentos aqui, depois eu passo para vocês, desse autor, né? E uma coisa que a gente observa, às vezes na clínica, é essa veia jugular grande, tá? Engurgitada. Tem que ser uma pessoa treinada para identificar isso, tá, gente? Não é bem simples assim também, tá? Bom, só para vocês verem por dentro, né? Então, algumas veias acabam ficando meio engurgitadas, tal. Por curiosidade, na histologia, o animal que morreu, a gente não enxerga muita alteração, a não ser uma degeneraçãozinha no rim, tá? Então, um resquício, um sinal do que pode ter acontecido, né, para justificar a morte ali do animal. E para controlar essas intoxicações é simples, pessoal. Para curar mais grave, se tem a planta, o animal tem acesso, vai ter intoxicação, porque ela é muito palatável. Então você precisa impedir o acesso à região de mato fechado. Isso aí a gente já precisa fazer, tá? Isso é questão de legislação ambiental. Então a gente já tem que cercar essas áreas, né? Pode ser feito roça manual química da palicura, porém ela responde muito bem ao arranquio, ou seja, arrancar com raiz, ela é fácil de arrancar. E de preferência deve ser o que a gente pode fazer. Adequar o manejo, tá? Como assim adequar o manejo? Né? Questão de movimentação dos animais. Estou com suspeita, tal, que tem palicura no pasto, tal, na mata, tal, os animais entraram. Não movimento. Quanto menos movimento possível, mais for um movimento natural, menos intoxicação você vai ter. E cuidado para a movimentação durante a vacina, né, que era o principal cenário que a gente enxergava no passado, essas movimentações. Então, para diagnóstico, pessoal, vocês vão ter que... Existe a planta suspeita? Ou seja, tá tendo mortalidade? Tá. Opa, é morte súbita? É. Vamos atrás da planta. Existe a planta suspeita? Tem. Características morfológicas semelhantes a essa que a gente falou da palicura? Sim. Tem cheiro de salicilate de metila na folha nova? Tem. Né? Foi chamado, no caso, aí tem que chamar o veterinário para fazer necrópsia, né? Se for o desejo aí para um melhor diagnóstico. Foi achado algum achado patológico de necrópsia ali nesse animal? Não, porque ela não causa muita alteração visível. Então, provavelmente é um quadro de intoxicação por palicura, tá? Pessoal, então essa é a primeira parte aqui. Nossa aula de hoje é sobre, né, já as plantas que causam morte súbita, falando aí da parte das palicuras. E na nossa próxima aula a gente vai dar sequência aí nas outras duas famílias, né, de plantas que causam morte súbita. Vou passar aquele artigo para leitura para vocês aí. Leiam, tá? Estudem, se possível. E até mais para todo mundo. Bons estudos. Qualquer dúvida, tirem lá pelo WhatsApp, tá? Um abraço e até a próxima.